Vamos lá, pessoal. Primeira questão aqui. As primeiras questões são questões simplesinhas de combinatória, tá? Um problema nas questões de análise combinatória, nessas questões de arranjos e combinações principalmente, é que às vezes eles falam de cartas e se a pessoa não tem algumas noções das cartas que eles estão falando, dos jogos, das coisas que estão envolvidas, fica difícil de resolver. Por exemplo, num baralho de 52 cartas, né, um baralho comum aí, você vai ter 4 naipes e 13 cartas de cada naipe, tá? Certo? Quantos grupos de 3 cartas de espadas podem ser selecionados? Em 52 cartas, você tem 13 de espadas, tá? Só que eu quero saber quantos grupos de 3 cartas de espadas podem ser selecionados. Na verdade, eu só tenho 13 cartas de espadas. Dentro dessas 13 cartas de espadas, eu quero fazer grupos, tá, de 3 cartas. Não importa se eu peguei a carta 1, 2 e 3 ou a 2, 3 e 1, acho que não faz a menor diferença na mão, né? Portanto, como a gente acabou de comentar que não faz diferença, eu tenho combinação de 13 elementos tomados 3 a 3. Aí você fica pensando, mas são 52 cartas. Isso aí só porque a gente está falando de um baralho comum, tá? Mas eu quero falar especificamente das cartas de espadas. Portanto, resolvendo isso aqui, mais uma vez, por que eu vou parar no 10 aqui, ó? Porque quando eu faço... Quando eu faço 13, aqui é 13, tá? 13 menos 3 vai dar 10 fatorial. E aí eu vou simplificar o 10 fatorial lá em cima com esse aqui. Aqui esse 3 fatorial eu também posso simplificar. Claro, eu posso calcular 3 fatorial e dividir o resultado depois. Mas geralmente você está fazendo isso em uma prova, em um vestibular. Você não tem calculadora. Então fica mais fácil se você calcular o 3 fatorial, né? Em vez de calcular o 3 fatorial aqui, você simplificá-lo com os números que estão aqui em cima, ó. Eu tenho 12 e aqui embaixo eu vou ter 6, né? Então, 6 que simplifica com 12, o 12 fica 2. Ok? Então, 13 vezes 2, 26. 26 vezes 11 vai dar 2, 8, 6. 6 grupos de 3 cartas com as 13 cartas de espadas. Voltando aqui para a questão 2. Considere 7 pontos distintos sobre uma reta e 4 pontos também distintos sobre outra reta, paralela à primeira. Quantos triângulos podemos obter ligando 3 quaisquer desses 11 pontos? Veja só, considere 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Sobre uma reta. E outros 4 pontos. 1, 2, 3, 4, sobre uma segunda reta paralela à primeira, tá? Lembrando que esses pontos aí estão em linha reta, de cada reta, claro. E aí ele quer saber quantos triângulos podemos formar ligando quaisquer 3 desses pontos. Bom, obviamente, se os pontos estão ali sobre uma reta, você não vai conseguir formar um triângulo ligando 3 pontos que estão sobre a mesma reta, certo? Então, qual é o segredo da questão? O segredo da questão é você perceber, ó, que para formar um triângulo, eu vou pegar 2 pontos dessa primeira reta aqui, ó. Tem uma reta 1 aqui, tá? E eu tenho uma segunda reta aqui embaixo, tá? Os pontos estão aí. Eu vou pegar um ponto aqui dessa reta, quer dizer, 2 pontos dessa reta aqui. E aí, para cada 2 pontos que eu pegar aqui nessa reta, eu só vou conseguir formar um triângulo com o terceiro ponto na reta de baixo. Então, para cada quaisquer 2 pares de pontos que eu pegar aqui, ó, dentre esses 7, para cada um deles, eu vou ter 1, 2, 3, 4 triângulos. Ok? Então, o segredo da questão é, primeiro, quantos pares de 2 pontos distintos eu consigo formar com estes 7 pontos aqui? E aí, para cada um deles, eu vou ter 4 triângulos. Porque cada par que eu pegar aqui, eu vou fazer um triângulo aqui embaixo. Depois, você vai ter a mesma situação, só que com 2 pontos aqui embaixo e 1 ponto lá em cima. Tá bom? Então, este é o raciocínio, tá? Então, olha só, eu tenho aqui nesta primeira reta, com 7 pontos, o que eu posso fazer? Eu tenho 7 pontos. Não faz diferença se eu pego primeiro esse ponto e esse aqui.
O que importa é que eu vou pegar esta base aqui, esses dois pontos, tá? Então, obviamente, a gente tem uma questão de combinação, porque não faz diferença qual que eu pego primeiro, vai ter o mesmo triângulo, tá? Então, eu tenho ali, com essa primeira reta, eu tenho 7 elementos e quero saber de quantas formas eu posso pegá-los 2 a 2, ok? Combinação de 7 tomados 2 a 2. 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2, 21. Então, eu posso pegar dois pontos aqui, ó, em cima, dois pontos, quaisquer entre esses 7, de 21 formas diferentes, certo? E para cada uma dessas formas, dessas 21 formas, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos aqui embaixo para ligar esses dois pontos. Então, eu vou ter 21 vezes 4, tá? 84 triângulos com a base aqui nessa primeira reta e o último vértice nessa reta de baixo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro aí. Agora eu vou fazer do modo inverso. Eu vou escolher dois pontos aqui embaixo e para cada dois pontos que eu pegar aqui embaixo, ó, eu vou ter um triângulo com um dos pontos lá de cima. Certo? Eu posso ter esse triângulo aí ou eu poderia ter, com esses mesmos dois pontos, esse triângulo aqui, ó. Ficou horrível, mas vocês entenderam. Ok? Então, de quantas formas eu posso selecionar dois pontos aqui entre esses 4? Eu tenho uma combinação de 4 elementos e quero 2 a 2. Combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Ou seja, eu posso pegar aqui, ó, dois pontos quaisquer de 6 maneiras diferentes. Para cada uma dessas 6 formas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções de vértice lá em cima. Então, 6 vezes 7, 42. Tá? Eu posso pegar 84 triângulos com a base aqui nessa reta de cima, ou eu posso pegar mais 42 triângulos com a base nesta reta aqui de baixo. Tá? Somando esses dois aí, eu tenho 6, 4 mais 8, 12. 126 triângulos ao todo. Certa loteria é dominada 6 sobre 53 avos, 6,53 avos, né? Significando que o vencedor deve acertar 6 números entre os números de 1 a 53. De quantas maneiras um jogador pode escolher 6 números nessa loteria? Bom, basicamente, aí, apesar de estar usando 53, tá? Se eu não me engano, na Mega Sena, naquela maioria dos jogos, eu não conheço muito bem, são 60 números. Mas, enfim, o raciocínio é o mesmo, tá? Se você quer saber qual a probabilidade de você ganhar na Mega Sena fazendo um jogo acertando 6 números ali, né, dentre os 60 possíveis, o raciocínio vai ser o mesmo, só vai mudar os valores aí, tá? Então, veja, não tem muitas explicações aí, porque espera-se que vocês entendam que quando eu faço um jogo de loteria, eu coloquei lá, marquei os números lá, né? O número 13, o 5, o 28, o 50, o 1, né? O 10. Não importa qual foi a ordem que eu coloquei esses números. Na hora que fizerem o sorteio, eles vão sair lá, cada um em sua devida ordem, mas vão organizar o sorteio, né? O resultado da Mega Sena, vamos dizer assim, ó. 1, 5, 10, 13, 28 e 50. Esse vai ser o resultado, independente de qualquer coisa. O que importa são os números e não a ordem que eles saíram, certo? Então, mais uma vez, evidentemente, a gente tem uma questão de combinações. Só que a gente tem 53 números, tá? E eu quero escolher 6 entre eles. Quantos são os resultados possíveis? Tá? De quantas formas o jogador pode escolher 6 números nessa loteria? Esses são 53 números possíveis. Então, eu tenho uma combinação de 53 elementos tomados 6 a 6. Lembrando que este vai ser o raciocínio, salvo algumas restrições, algumas especificidades em outro tipo de loteria. Tá? Este vai ser o raciocínio para questões de loteria em geral. Ok? Vou apagar isso aqui para não atrapalhar muito. Então, vamos lá. Eu tenho uma combinação de 53 elementos tomados 6 a 6. Né? Como é que se resolve a combinação? Fatorial de n sobre fatorial de p vezes fatorial de n menos p. Ok? Vou fazer aqui passo a passo.
Não vou fazer as contas na cabeça, porque obviamente ia demorar demais, a gente não tem esse tempo para ficar perdendo aqui. Ó. 53 menos 6 vai dar 47, ok? Aí o que a gente faz? Simplifica, ó. 53 vezes 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 vezes 48 vezes 47 fatorial. Vou parar por aqui porque eu tenho 47 lá embaixo para simplificar. Ok? Então, ó, tô um gênio hoje. Então, ó, 57 simplificou com 57. Mais uma vez eu repito, vocês possivelmente vão fazer uma conta dessa e talvez não tenham uma calculadora. O que seria o ideal? Se você tem uma calculadora, uma planilha, você simplesmente multiplica e divide aí sem problema nenhum. Mas se você não tem uma calculadora para facilitar a sua conta, vai ficar mais interessante você desenvolver esse fatorial de 6 que eu apaguei ali, ó, da seguinte forma. Vezes 1 aqui, não precisa, mas eu vou escrever. Você vai procurando os números aqui embaixo e simplificando com os números lá em cima, tá? Então, deixa eu ver aqui uma boa simplificação. 12, 60 não dá certo. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 4, 24. Vezes 2, ó. 6 vezes 4, 24. Vezes 2, 48. Acho que já eliminei um número inteiro ali. Aqui eu tenho, acho que 17, 30, 21. Ó, 3 e 51 dá 17 aqui, tá? E 5 eu vou simplificar com 50 que vai dar 10. E aí ficou mais fácil para fazer as contas. Deixa eu ver se o resultado vai ficar certo. 53 vezes 52 vezes 17 vezes 10 vezes 49. Eu acho que é isso aí mesmo. 22.957.480 possibilidades de se acertar um número. Ou seja, uma chance bem pequenininha de você ganhar, tá? São todos esses resultados. Quando você fizer um jogo, você só vai conseguir um desses resultados todos. Então, sua chance de ganhar é uma dividido por todas essas chances aí, tá? Você precisaria, se cada bilhete custasse R$1, você precisaria gastar 22.957.480 para conseguir comprar e jogar todas as possibilidades. Provavelmente você ia passar o resto da vida só marcando bilhete e não ia contemplar todas as possibilidades. Lembrando aí que caso caia esse tipo de questão, falando especificamente sobre a Mega Sena, você não tem só a possibilidade de jogar o jogo simples de 6. Você às vezes pode marcar 7 números, 8 números. Claro que a quantidade de números que você marca, se eu não me engano, é diretamente proporcional à quantidade de jogos que você vai conseguir fazer. E aí o preço do bilhete vai ficar proporcionalmente mais caro também. Por exemplo, marcando 7 números, você tem 7 jogos, você consegue fazer ali 7 jogos de 6 números. Então, provavelmente, se você fez a aposta marcando 7, você vai ter um bilhete que custa 7 vezes mais. Bom, mas isso aí é detalhe, eu não conheço muito sobre o jogo. Vamos para a próxima questão. Pessoal, aqui nessa quarta questão, ela tem... eu gostaria de perder mais tempo nela, só que assim, talvez eu vou perder tempo demais de forma um pouco improdutiva, porque ela realmente não é uma questão muito interessante para explicar todos os detalhes aqui. Por quê? Porque ela é uma questão extremamente simples. Você basicamente consegue fazer todos os casos aí manualmente. Ó, considere todos os números de 3 algarismos formados com os algarismos 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Entre eles, a quantidade de números pares com exatamente 2 algarismos iguais é, tá? Então, o que você tem aí? Você tem 6 números distintos, tá? 6 números distintos. Ele quer saber, com esses 6 números, você vai formar números de 3 algarismos.
Tá? E destes números de 3 algarismos, qual a quantidade que são números pares e tem exatamente 2 números iguais? Não são 3 números iguais. Por exemplo, o número 1, 1, 1 não pode entrar nessa contagem aí, porque primeiro ele não é par, certo? E segundo, ele tem 2 números iguais, sim, mas ele tem 3 números iguais, não exatamente 2, certo? Já o número 1, 1, 2 pode entrar nessa contagem, certo? Porque ele tem exatamente 2 números iguais. Esse aqui, ó, tem exatamente os mesmos algarismos, mas não é possível, certo? É relativamente simples, como eu disse, dada a quantidade de números envolvidos. O problema, felizmente a questão aí não está para pegar ninguém assim por bobagem. Ela não colocou muita pegadinha na quantidade de resultados, tá? O que faria muitas pessoas errarem é que, por exemplo, eles esquecem de considerar, ó, se os números têm que ser pares, eles só podem terminar em 2. Ponto. Só pode terminar em 2. Aí as pessoas vão considerar, por exemplo, 1, 1, 2. É um desses números que a gente quer aí. Olha, não pode ser 1, 3, 2, porque não teria 2 números iguais. Certo? Mas pode ser, por exemplo, o 2, o 1 e o 2. Não, esquece isso aqui. Qual é o problema? As pessoas esquecem de considerar que eu vou ter também a opção em que o 2 está aqui, ó, no meio, certo? Então, tá. Vamos analisar os casos mais simples. Números terminados em 2, com exatamente 2 números iguais. Pode ser o 2, o 1, 1, 2, o 3, 3, 2, tá? O 5, 5, 2, o 7, 7, 2 e o 9, 9, 2. Claro que você não precisava escrever todas para perceber que são 5 possibilidades, tá? Mas como aí a questão dá essa margem para você, tá ótimo. Veja que não tem essa resposta para marcar. Então, felizmente, essa questão não tem essa pegadinha. O que muita gente esquece? Bom, eu posso... Olha, repare que você tem exatamente 5 números que sobraram, tá? Eita, marquei o 2 ali. Então, 1, 3, 5, 7, 9. 5 números, ok? Tem o caso também em que você termina com o número 2, tá? E outro número 2 aparece aqui, ó. Tá? Então, este é um caso e este aqui é outro caso, certo? Quantas vezes casos como esse vão acontecer? Ó, repare que com o número 1, eu tenho 2 possibilidades. Como eu tenho 5 números, para cada um deles, eu tenho 2 possibilidades. Como eu tenho 5 números, eu tenho outras 10 possibilidades de números que terminam com 2, que são pares nesse caso, tá? E tem exatamente 2 números iguais. Outro exemplo aí, ó, não vou fazer para todos os casos, tá? E aí você ia fazer para o 1, para o 3, para o 5, para o 7 e para o 9. Para cada um deles, para cada um desses 5 casos, você tem duas opções, ou seja, 10 ao todo. Portanto, com esses 5 primeiros que a gente tinha estudado, mais essas 10 que a gente consegue imaginar aí, ó, a gente tem 15 possibilidades. Então, por enquanto, para essa questão é só. Tá? Daria para resolver de outra forma? Daria. Você poderia analisar o caso de... sei lá, você podia pensar em arranjos, mas eu acho que o ideal seria desconsiderar o último, que é sempre 2, e pensar em arranjos com repetição e depois sem repetição. Mas mesmo assim são muitos cenários, como eu falei. Essa questão, ela, por ser pequena, é melhor você analisar caso a caso do que você ficar imaginando formas miraculosas de resolver.